A gente sabe que o ano do Cruzeiro no passado foi muito difícil para todos vocês que estavam lá, e isso acaba refletindo na avaliação de uma forma geral com os jogadores que estão saindo de lá, apesar de vocês terem construído uma história muito vitoriosa recente lá no Cruzeiro, e por isso, de uma forma geral, boa parte da torcida do Fluminense vê com desconfiança a sua chegada. Talvez muito por essa temporada também, pelo que o torcedor do Cruzeiro vinha falando. Enfim, como que você chega ao Fluminense esse ano, talvez não para dar alguma resposta, mas para provar que você pode sim ser um jogador importante para esse elenco que está sendo formado com o técnico daí, Helma? Eu acho que questão de provar, a melhor prova que se tem é dentro de campo, mostrando o melhor que eu sei fazer. Então, a questão lá do Cruzeiro realmente... começamos o ano muito bem e o final foi trágico, né? De cair. Então, a minha imagem lá no clube onde que eu tive, durante 4 anos, né? 2 anos, aí eu saí vendido, voltei depois de novo, mais 2 anos, 4 no total. Foram 6 títulos e, infelizmente, um rebaixamento. Então, eu acho que é ruim pro atleta, realmente, você ter um rebaixamento, mas... lógico que também os títulos que crava na história. Então, eu vim renovado aqui para o Fluminense, muito feliz, ambiente novo, clube grande, estrutura excelente, um grupo muito qualificado, muito respeitoso, unido. Então, eu estou muito feliz e tenho certeza que eu vou dar boas respostas dentro de campo nesse novo clube que eu estou tão feliz de vestir essa camisa. Iago, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa negociação para chegar ao Fluminense. Você que estava emprestado ao Goiás ano passado pelo Vitória e agora já vem com um contrato em definitivo. Eu tinha informação de que, ainda quando você estava no Vitória, eles tinham valores a acertar com você e por isso houve essa rescisão de contrato, até para facilitar essa composição. Você chegou a acertar isso com eles? Ficou tudo certo em relação à questão que eles estavam te devendo? E por isso você veio em definitivo para o Fluminense. Como que foi essa negociação? Se você puder falar algo sobre isso, por favor. Boa tarde. Eu tinha mais 2 anos de contrato com o Vitória, né? A princípio ia ser de empréstimo. No final do ano passado, meu empresário me comunicou o interesse do Fluminense. E desde então foi tratado isso, né? Com muita calma, com muita paciência. As coisas se resolveram. E melhor ainda por ter vindo para o Fluminense em definitivo. Então, ocorreu tudo certo nas negociações e estou muito feliz em poder chegar aqui em definitivo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Egídio, a gente percebe o quanto você vai se encaixar num time onde a gente percebe que vai ter a experiência e vai ter a juventude e também tem um novo projeto no Fluminense, que é o time Sub-23. Então, o leque de opções para o treinador vai ser um leque muito legal, muito importante. Como é que você se sente trabalhando com essa mescla, com um time experiente, com um jovem? Uma pena que você, infelizmente, não vai poder já jogar quinta-feira contra a Portuguesa, primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, que seria excepcional, né? Sim, realmente me pegou de surpresa hoje ali na academia, que eu não iria jogar, e um tempo para cá a gente ensinou na sexta-feira, então acho que daria tempo, né? Normalmente daria tempo, então a gente estava contando, se preparando para estrear na quinta, infelizmente não, mas vamos continuar nossa preparação, que seja para domingo. Então, eu acho muito interessante isso, ter um grupo com a mescla, né, de jogadores experientes com jogadores jovens, né, com juventude, que tem gana de vencer, né, eles demonstram isso no treino. Nós também estamos iguais, os jovens próprios ali também no treinamento. Então, acho que é importante ter essa experiência com essa mescla da juventude. Então, realmente, o professor daí está fazendo um excelente trabalho e a gente está conseguindo ter o espelho, né, do treinador com o que ele pensa, com o que ele quer. Então, acho que o time está sendo muito bem preparado e esse ano a gente está com objetivos grandes aí. Se Deus quiser, a gente vai concretizar os objetivos que nós estamos traçando. Perfeito. Iago, já fazendo também a colocação em cima da resposta do Egídio, do fato de você ser novo e vai ter um time mesclado, como é que você também percebe essa oportunidade? E uma outra pergunta,
Você tem uma referência na posição, alguém assim que você tenha se espelhado ou se espelha? Eu vejo assim como o Egídio, eu vejo com bons olhos, até porque o Fluminense está formando um grupo, né, um grupo vencedor, e realmente, se quisermos conquistar títulos, tem que ser assim. Não dá para, com 11 você ganha jogo, né, mas com um grupo forte, grupo unido, você conquista campeonatos. E essa é a mentalidade do Fluminense. Então, eu tenho certeza que só assim a gente vai conquistar. E referência, tenho vários, inclusive aqui no Fluminense, né, jogadores de muita qualidade ali no meio campo, como já estava o Nenê e o Ganso, chegando também o Hudson Henrique. Então, são pessoas que eu olho aí como uma referência para a minha posição. Terceiro homem de meio, segundo homem de meio, eu estou ali para ajudar. Boa tarde, Egídio. Boa tarde. Presidente, Yuri, Johnny. Eu queria fazer a primeira para o Yuri. Yuri não, perdão, Iago. A gente via aqui durante a apresentação, eu estava observando, principalmente quando o Egídio estava recebendo a camisa, você ali um pouquinho afastado, um sorriso assim, praticamente de orelha a orelha. Então, uma felicidade muito grande já, antes mesmo de receber a camisa. Queria que você falasse qual é esse sentimento de estar no Goiás, praticamente um time desacreditado ano passado, fazer uma campanha muito boa, e hoje você está aqui no Fluminense, uma das maiores equipes do Brasil. Queria saber qual é o seu sentimento, principalmente de partir para um time de um pouco menor expressão para o Fluminense, um gigante do Brasil. Sem dúvida. Esse meu sorriso demonstra muito a minha alegria, antes mesmo de eu falar, né? Então, desde quando surgiu o interesse do Fluminense, essa foi a minha alegria, né? E essa já foi a minha resposta, né? Desde o princípio ali eu demonstrei que queria vir para cá, uma grande equipe, né? Uma camisa aí que, meu Deus, vitoriosa. Então, essa é a minha alegria de poder estar aqui, vestindo essa camisa, de estar trabalhando com grandes jogadores, de estar numa equipe que realmente vai brigar por títulos. E essa é a minha alegria, né? Então, que a gente possa colocar isso dentro de campo, levar essa alegria para dentro de campo e espero que a gente possa ser bem feliz dentro de campo também. Agora, Egídio. Egídio, o que a gente falava muito durante sua contratação, que muitos torcedores questionavam, era do seu poderio ofensivo, principalmente no que a gente costuma dizer no arco, né? Nos cruzamentos. Queria que você, até para o torcedor que te questionou durante o seu anúncio, o que o Egídio pode acrescentar nesse time do Fluminense, já que o torcedor fica um pouco com aquela impressão do Caio Henrique, que era um jogador que doava o tempo todo ali, suava a camisa, era um dos mais esforçados em campo. Então, o que o torcedor do Fluminense pode esperar do Egídio para esse ano? Vamos pegar, então, já que pegar do último ano, né, que pega sempre os momentos, né? 2018, quando eu voltei pro Cruzeiro também, muitos se falavam, e eu mostrei dentro de campo. Acho que eu não batia nenhuma bola parada, porque tinha os batedores lá. E eu, no ano, só perdi para o Robinho, que era um meia que batia bola parada, e ele com 11 assistências, eu com 9. Então, minha assistência sempre com bola rolando. E ali do meu lado já não estava entrando mais nada, a linha de 4 bem consistente. Então, marcava bem e atacava bem. Então, uma das coisas que eu tenho marcado na minha carreira são os títulos e assistência. Então, uma das coisas que eu mais tenho na carreira são assistências para gol, para os meus companheiros. Então, acredito que aqui não vai ser diferente. Vou dar uma consistência ali atrás na linha de trás. Primeiro o lateral tem que marcar para depois apoiar, atacar. Então, a gente também tem que entender isso, que tem os meias, tem os atacantes, que eles que são próprios para poder fazer gol. Nós primeiro temos que defender para depois atacar. Então, essa vai ser na minha linha de defender bem e atacar. Quando atacar, vai ser fruto de treinamento, treinar. Eu treino finalizações, treino cruzamentos, entendeu? Para que possa botar a bola na cabeça, nos pés dos meus atacantes para poder fazer o gol. E quando pintar a oportunidade, fazer o gol também. Então, é desse jeito que a gente pensa e que vai mostrar dentro de campo. Vai ter certeza que para essa torcida tricolor eu vou dar muitas alegrias para elas. Boa tarde a todos, presidente, Paulo. Pedro Arthur, do Portal Expressão Tricolor. Minha primeira pergunta é para o Egídio. Esse ano você completa 34 anos de idade e você atua numa posição que requer um vigor físico muito alto. Isso somado ao esquema de jogo intenso do Odair e ao calendário enorme que tem no Brasil. Como você analisa esse futuro desgaste que você pode ter? Se trabalha no futebol aqui do Rio, né?
lógico, mas acompanha também os jogos do Campeonato Brasileiro, qualquer outros campeonatos que tem nacional. E os números eles não mentem, né? Os números, eu estou com 33, no meio do ano eu faço 34 anos, e no Cruzeiro, tudo bem que era uma faixa de média alta de 31, 30 anos, eu estava igual o Orejuela, garoto de 23 anos, eu 10 anos a mais que ele, eu estava perdendo por um pontinho em questão de intensidade, alguma coisa. Então, isso mostra ainda que tenho minha idade, porém me cuido, tenho meus trabalhos, chego antes, faço minha pré-ativação, trabalho antes também, cuido do meu corpo para poder ter gás. Então, uma referência que usou lá, que usa aqui, que os fisiologistas usam, fala que ele pega o meu carro ali, tá bom, um carro potente. Carro potente, ele tem o quê? É um carro que tem motorzão, mas não carrega quase nada. Eu falo assim, teu corpo é isso aí. Você não carrega peso, você só tem motor. Então, isso aí vai demonstrar e vocês vão acompanhar os testes, tem os números, tem tudo isso. Então, eu acho que hoje em dia, o futebol, ele não está mostrando mais coisa de idade. Tu pega aí o Nenê, com 38 anos aí, o tanto que ele corre nos 45, nos 90 minutos aí, o que ele corre. Então, eu acho que hoje, idade, hoje não está fazendo mais diferença no futebol. Agora para o Iago. Iago, muito perguntam como é o seu estilo de jogo, então eu queria saber de você como é o jogador Iago e como ele gosta de atuar dentro de campo. Aos poucos você vai me conhecendo aí, mas adiantando algumas coisas. Eu sou um jogador bastante técnico, né? Coloco qualidade no meio-campo, na marcação também, ajudo tanto na marcação como no ataque, bons passes. E acho que a minha qualidade é essa, né? E tenho qualidade para tanto chegar na última parte do campo ali, como começar vir na bola de trás, né? Saindo com qualidade. Acho que a minha característica é essa. Aqui, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Egídio, você, como mesmo já falou, na sua carreira ficou marcada por títulos, né? Só em 2007 e 2017, se não me engano, você não conquistou nenhum título. Fora isso, em todos os anos você conquistou algum título por onde passou. Como é que você acha que essa sua experiência, um cara que já conquistou tantos títulos assim, pode contribuir? Como é que você pode passar isso para os seus colegas também? Que a gente fala, né? História no futebol você tem quando você ganha títulos, né? Então, eu vejo ali, toda vez no vestiário lá, eu vejo um clube tantas vezes campeão, né? Que é o Fluminense. Então, um time também, um elenco, ele está sempre muito próximo do título quando você tem vencedores, né? Você faz um time, o presidente aqui com o nosso diretor Paulo, contratou e tem jogadores aqui acostumados com título, né? Então tem alguns ali e isso realmente chama, já tem experiência, tem aquela gana, sabe o caminho de chegar nas conquistas. Então é isso que nós vamos procurar. A gente pega os moleques novos também, conversa também, troca ideias, passa a experiência para eles também. Sabemos que nós ainda estamos no caminho sempre de estar aprendendo, né, de criando experiência. Então, realmente isso aí eu fico muito lisonjeado, agradeço muito a Deus por todos os meus títulos e sempre procuro estar buscando muito mais ainda, né? Então, é isso que o meu foco, objetivo é sempre títulos. Então, por isso que eu também vim muito feliz para o Fluminense, porque o time que está formado aí está para buscar títulos, é isso que nós vamos buscar. E, Iago, tanto você como também o Egídio já estão aí treinando há algum tempo, enquanto aguardavam essa situação aí da regularização. Eu queria saber para você como é que está sendo esse contato com seus companheiros novos, com o Odair, você já está bem entrosado, como é que você tem achado do trabalho do Odair, se encaixa bem no seu estilo, como é que tem sido para você? Sem dúvida, desde o primeiro dia, né, Gide? Quando nós chegamos aqui, fomos muito bem recebidos por todos, né, por todo o pessoal do staff aí, como os jogadores da comissão, né? Então já ficamos bem à vontade para poder trabalhar. Então isso é muito importante, né? Então desde o primeiro momento o Odair já conversou com a gente, já demonstrou essa liberdade que nós temos de conversar, de comunicar. E então isso, quer queira quer não, vai se tornando mais fácil, né? A adaptação. Então a expectativa é muito grande para que a gente possa entrar logo em campo, né? Esses treinamentos que a gente está tendo aí possa ser para a gente preparar melhor, para quando a oportunidade aparecer a gente poder entrar em campo e fazer o nosso papel. Egídio,
ser muito parceiro, né, do Fred lá no Cruzeiro. A gente via pelas redes sociais e tal. Ainda não está nada decidido, o jogador tem contrato com o Cruzeiro, mas pode ser negociando aí e possivelmente vindo para cá, para o Fluminense, caso ele consiga lá a rescisão, como o próprio presidente já disse, né, uma negociação no futuro. Queria saber de você, como é que é para você poder, quem sabe, repetir a parceria que foi tão feliz lá no Cruzeiro, nem tanto no último ano, mas primeiro semestre, até no ano passado e tal. Como é que veio para você aí repetir essa parceria com o Fred, que é muito seu amigo? O Dom, ele tem história aqui, né? Ele deixou um legado muito bom aqui no Fluminense, com diversos títulos aí, um poder de liderança, né, grandioso. Então, eu tenho falado com ele quase todos os dias, e ele saiu daqui tem anos, né? E o que eu estou passando para ele são só coisas boas que tem no nosso ambiente, no clube, realmente. Ele conhece muitos funcionários aqui, os funcionários adoram ele também adora os funcionários que ele fala, ele ama esse clube aqui, que ele fala, e ele tem muita vontade. Ele falou que era detalhezinho para resolver lá com o Cruzeiro para poder vir para cá, que ele tem muita vontade de voltar. Então, a gente aguarda, né, junto com o presidente também está na guarda aqui também, já mostrou que tem interesse no Fred estar voltando. Então, a gente espera que dê tudo certo, que ele volte a ser aquele Fred realmente que ele foi aqui no Fluminense, né? Poder de liderança, poder de decisão, né? Eu vou ficar na torcida que ele volte para cá e que ele possa nos ajudar da melhor forma possível, como ele sempre ajudou o Fluminense. Para você, Iago, você está usando a camisa 20, ano passado usava a camisa número 6 no Goiás, né? Está usando a 20, que foi do Daniel, jogador muito importante para o Fluminense no ano de 2019. E pelo que você citou das suas características, é muito parecida com as dele. Como é que é para você substituir um jogador que fez um grande ano, né? Você está usando a mesma camisa que ele, um jogador que fez um grande ano, foi líder de assistências, de quilometragem, percorridas e tal. Como é que é para você, nessa primeira oportunidade numa equipe do Grande Centro, estar substituindo um jogador que foi muito importante? Tem medo desse tipo de comparação? Passou isso pela sua cabeça, algo nessa linha? Não, até porque quando você veste a camisa do Fluminense, automaticamente você já tem a responsabilidade, né, de trabalhar por um grande clube. Então, a minha responsabilidade é de defender o clube, essa camisa, com as minhas características, né, com a minha força de vontade, com a minha garra. Não vim aqui para substituir ninguém, vim aqui para demonstrar o meu trabalho, vim aqui para ser feliz aqui dentro do clube, para ganhar títulos, e a responsabilidade de vestir essa camisa vitoriosa. Egídio, aqui, boa tarde, seja bem-vindo ao Fluminense. Iago também, boa tarde, presidente, boa tarde, doutor Paulo. O Fluminense, vocês falaram da formação do grupo Fluminense, você que é um cara tão vitorioso, né, como o Kaiser falou, somente em 2 anos da carreira que não teve títulos. Queria que você falasse um pouquinho do ambiente, né? Qual é a Gidão? O Justin já te ligou de volta, aquela brincadeira. Como é que é o ambiente do Fluminense que está se formando? E se você acredita realmente que esse grupo aqui é um grupo vencedor, com toda a sua experiência de título, de vivência no futebol, o que você pode falar do grupo que o Fluminense está montando hoje para 2020? O que eu posso falar é só coisas boas, cara. Eu cheguei aqui, me receberam super bem, não só eu, como o próprio Iago acabou de falar também, que foi recebido muito bem. É um time, um elenco muito acolhedor, não só de jogadores, de comissão técnica, de diretoria, de presidente, não. É dos funcionários todo, né? A gente vê tipo a alegria até dos funcionários de vir para cá para trabalhar. Então isso mostra um carinho que tem um pelo outro aqui, o respeito. E isso se torna, cara, isso torna as coisas energia positiva. Energia positiva que passa para a gente, para dentro de campo nós dar o nosso melhor e conquistar vitórias. Conquistando vitórias você chega no seu objetivo, que é o objetivo final, que é o título. Então eu estou vendo o brilho no olhar de cada um, nos treinamentos, do ano máximo. Então isso aí mostra e te passa confiança, passa tu acreditar realmente que é possível. E eu vejo a realidade aqui nos treinamentos. E isso aí a gente vai mostrando jogo a jogo, continuando treinando. O Odair está fazendo um excelente, curto a pré-temporada, porém está fazendo muito bem, todo mundo está saindo realmente cansado, porque o treino está sendo forte e intenso, como ele quer, e está nos preparando, que é uma preparação, nos preparando para que a gente possa dar o nosso melhor nos jogos, né? Então, eu estou acreditando muito que esse ano aí vai vir coisas grandes para a gente, e nós vamos estar preparados aí para poder chegar nesses momentos.
Não, maravilha. Iago, e até falando um pouco o que o Egídio falou, sobre o Odair Hellmann, né? Como é que está sendo para você essa experiência de trabalhar com o Odair? Como é que você já está conseguindo assimilar? Porque no esquema do Odair, me parece que o meio de campo é muito importante para fazer a transição da bola, para fazer a recomposição da defesa. Como é que está sendo essa relação com o Odair? Como é que está sendo a orientação dele, o primeiro contato que você está tendo com esse novo esquema que o Odair está tentando desenhar aqui no Flu? A princípio dá para perceber muito isso, né? Ele é muito competitivo, intensidade, cobra muito isso. Então, foram poucas sessões de treinamento, a gente vai conhecendo ele aos poucos, mas eu tenho certeza que ele vai agregar muito, né? Com o elenco que ele tem na mão. Então, eu tenho certeza que nós, se a gente corresponder à altura do que ele está esperando ali, nós vamos dar muito certo, porque ele cobra muito isso, intensidade nos treinamentos, não importa se o treino vai ser curto, mas ele quer que seja intenso, que seja rápido, para que a gente possa demonstrar isso nos jogos. Oi, boa tarde a todos. Egídio, você é um cara que a gente está vendo aqui que fala muito bem para os meios de comunicação, né, mas que se dá muito bem na internet também. Queria te perguntar como é que você viu essa repercussão desse teu novo vídeo, que teve tantas visualizações e tanta gente compartilhando desse teu vídeo de apresentação aqui com a sua brincadeira. Pois é, cara. Eu cheguei aqui no Flu. Aí eles deram essa ideia, né, da apresentação. Eu estava meio desligado das redes sociais. Meu Instagram estava até meio que parado. Realmente não estava mexendo nas férias. Passei as férias inteiras sem colocar nada, deixando. E eu estava até gostando. Eu com minha esposa até falei com ela. Eu falei, caramba, tá tão bom também sem rede social, a gente viver a nossa vida sem ficar vendo até os outros, tanto falando coisas boas, que eu falo coisas boas, a gente também não vai se empolgar com os elogios e nem vai se abater com críticas também, entendeu? A gente tem que ter o equilíbrio, então eu não me empolgo e também nem me abato. E aí chegou aqui, aí fez esse vídeo. Aí eu falei assim, eu vou ter que até pegar esse vídeo aí que o Fluminense postou e vou postar no meu. Mas eu não acompanhei muito, te confesso, eu não acompanhei muito. Sendo que aqui eu tenho informações, até conversando até propriamente com o presidente também, com a assessoria também, falando que teve quase 2 milhões de visualizações. Então, comentei isso com minha família, comentei isso com minha esposa. Ela falou, mas tu tem noção disso e tal, de alguma coisa assim? Eu falei assim, 2 milhões de pessoas, é muita gente, né? Tudo bem. Não. Ela, alguém para atingir no YouTube, tipo 1 milhão de visualizações já é um sucesso, que não sei o que lá, para me ter uma noção sobre coisas de internet. Mas eu não era muito ligado, eu fiz até esse vídeo quando eu tinha feito do Qual é Joyce, dei um salve para ele, não foi nem na intenção de nada. Mesma coisa do Piscininha também, eu fiz uma coisa realmente natural, e as coisas fluiu até pro lado bom, isso foi bom. E o vídeo agora que eu fiz aqui, cara, eu estava assistindo também, fiquei assistindo, aí nego me mandando, os amigos me mandando no WhatsApp também, caralho, cara, até um fenômeno que não sei o que, cara, eu estou vendo mais de 20 vezes esse vídeo, não consigo parar de ver. Então, é bom levar as coisas positivas, mas eu até falei aqui, eu estava conversando aqui, a gente também sabe separar as coisas, né? Brincadeira, resenha, quando entra dentro de campo ali é sério, o negócio é a vera mesmo, dentro de campo não tem brincadeira, então a gente sabe diferenciar as coisas, quando é uma resenha para brincar e quando é trabalho. E a outra pergunta que eu tenho para você é, se não me engano, acho que você desde 2011 não mora no Rio, né? Você é do Rio. Sim. De que você mais sentia falta da cidade? Enfim, imagino que você viesse muito aqui, mas como é que é voltar a morar no Rio? Essa tua ligação com a cidade, de que você sentia falta, enfim? Eu fiquei muito feliz, né? Primeiro de vir para o Fluminense, que eu tenho muita gente na minha família que é tricolor. E eles, no grupo que a gente tem da família, sempre manda lá, né? Fluminense, então minha família ficou muito feliz de ter acertado com o Fluminense, eu também. E de voltar para o Rio é perto da minha família, né? Então, minha esposa é mineira, ela é de Belo Horizonte, né? Voltamos para Belo Horizonte em 2018, 2019, foi do lado da família dela, que é um amor a família dela. E agora ela está vindo para o lado da minha família também, né? Todo mundo se respeita, todo mundo se ama, então, muito feliz, né? Sou um cara muito família mesmo, que priorizo demais. E isso, então, estou muito feliz de ter vindo para o Fluminense, voltar da minha cidade, estar do lado da minha família aí, que é só positividade. Boa tarde a todos. Posso fazer uma pergunta para o presidente? Não estava no script, não, mas como é você, pode. Muitos anos. Desculpa, eu não sabia. Deixa para o final, pode ser? Deixa sim. Então, vamos lá. Egídio, você já falou lá do Fred e tal, mas em algum momento a opinião dele sobre o Fluminense interferiu
para tu vir para cá? O Fred, que as coisas começou a conversa, foi nas férias, né? Eu conversando com o meu empresário e tudo, então não estava em contato diretamente com o Fred, mas a gente busca saber. Eu falei com o Fred, falei com o Digão aqui perguntando, e deles só coisas só maravilhosas que eu escutei, né? Então que eu não pensei 2 vezes em vir para cá. Tinha outros clubes até que estavam interessados, mas não. Quando o Fluminense entrou na situação diretamente, então não teve escolha. Foi o Fluminense. E o Fred, ele ama esse clube aqui. Ele só fala coisas boas do Fluminense. Espero que dê tudo certo para que ele possa voltar e nos ajudar. Boa sorte para você. Obrigado. E tu, Iago, você já falou que era um sonho, né? De repente, vestir a camisa do Fluminense. Você está com essa cara de esperança, de realização mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já caiu a ficha? Acho que ainda não, né? Acho que cai a ficha quando a gente entrar em campo, estrear pelo clube. Acho que aos poucos vai caindo a ficha, né? Realmente estou muito feliz. A minha alegria é de poder estar participando da história do Fluminense, do elenco aí que está sendo formado. Então acho que vai caindo aos poucos. Sim, queria primeiramente agradecer aos dois, né, por terem acreditado no projeto. Eu sempre falo isso, o Paulo vem montando um time bem competitivo para 2020. Eu disse aqui, quando ainda havia aquela ansiedade, especialmente do nosso torcedor. Me lembro, foi numa sexta-feira que eu dei uma coletiva aqui, as pessoas estavam cobrando o anúncio de reforços, e eu dizia, a gente está trabalhando com inteligência, o departamento de futebol vai montar um time competitivo. Eu acho que, até pela apresentação dos nossos jogadores, né, vocês podem ver que todos que aqui falam, né, hoje o Egídio, o Iago, mas também o Hudson, que já esteve aqui, o Felipe, o Caio, né, todos deixando bem claro que tiveram vontade de vir para o Fluminense. Isso hoje é fundamental na nossa montagem de equipe, em razão do que todos sabem, que o Fluminense, nós herdamos um clube, né, a diretoria atual, com enormes dificuldades financeiras, com uma dívida gigantesca, e para que a gente possa fazer um grande trabalho em 2020, a gente precisava muito que os jogadores acreditassem no nosso projeto, quisessem estar aqui conosco, e eles estão acreditando, e todos no nível... O Paulo fala sempre vou repetir o que eu falei aqui na semana passada, eu aprendo muito com o Paulo todos os dias. O Paulo fala que para se jogar futebol hoje tem que ter saúde e inteligência, né? Se você não tem saúde e inteligência, não joga futebol, porque o nível de intensidade é muito grande. E a gente que acompanha os treinos todos os dias vê o quanto eles são preparados, o quanto eles têm saúde, o quanto eles têm inteligência. E essa inteligência dentro do campo e também fora do campo. São todos articulados, são todos sabedores do que vieram fazer aqui e nas suas carreiras. E isso nos deixa muito felizes. E a gente não teve ainda muito contato, né, mas esse pouco contato que a gente teve, já conseguimos criar uma boa relação, uma identidade. Eles perceberam que aqui nós temos uma grande família que já vinha formada do ano passado, e eles apenas chegaram para serem integrados a essa grande família que nós temos aqui. E a gente espera que 2020 seja um ano de muitas vitórias, títulos, que é um clube do nosso tamanho briga por isso. E que eles sejam muito bem-vindos, com todas as suas características, não só de futebol, mas também pessoais. É isso. E liberados para treinar, porque o homem daqui a pouco vai cobrar lá. Valeu, presidente. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. Se a assessoria não brigar comigo, como eu sou um democrata, eu posso abrir para perguntas para todo mundo, não tem problema nenhum. Tenho 20 minutinhos aí. Hã? Não, é porque eles me pediram para que eu hoje não abrisse para respostas, mas eu não acho justo que a gente abra para uma pessoa e não abra para todos. Então, ok, Alexandre? Meu xará de sobrenome. Obrigada, tá, Nada, Mário? que isso. Mário, a gente viu de um lado o Egídio, um cara experiente, que fala, muito seguro, extremamente sabedor do que está fazendo, e de um menino, né, que é o Iago, que está realizando um sonho. Ou seja, esse equilíbrio, esses dois jogadores absolutamente diferentes,
É isso a cara do Fluminense para 2020? É equilíbrio? É conseguir colocar a experiência mais aquela alegria, aquela vontade, aquela até a ansiedade mesmo? Sim, a sua pergunta é muito boa e ela envolve também o projeto montado pelo Paulo, que é o Sub-23, treinando aqui conosco, assim que o campo estiver pronto, treinando concomitantemente com o futebol profissional. E por que estou dizendo isso? Ano passado, um dos nossos grandes problemas, e aí foi muito importante o que o Egídio falou, para se acabar com esse mito da questão da idade do jogador. Eu, obviamente, que não vou falar individualizado, mas a gente acompanha aqui os treinamentos e toda análise de desempenho. A gente recebe, o Paulo recebe semanalmente a análise de desempenho e repassa para eu fazer a minha avaliação. E a gente tem resultados aqui, às vezes, surpreendentes, de jogadores com mais de 30 anos tendo desempenho físico melhor do que jogadores de 25, por questões de compleição física, de genética, enfim. É óbvio que a quantidade de jogadores longevos ela é menor, por uma questão básica de que a tendência é que quanto mais velho, você vai perdendo força, enfim. Mas existem, especialmente com o avanço da tecnologia e dos cuidados que se toma com a análise de fibra de jogador, quando a gente discutia a contratação de algum desses jogadores, o Odair mesmo, por vezes eu e o Paulo mostramos preocupação com algumas questões de idade, e o treinador, que tem um assistente muito capacitado também em análise de desempenho, que é o Maurício Dulac, dizia para nós assim: presidente, pode ir tranquilo, porque esse é um jogador de fibra rápida, esse jogador que vai jogar até 34, 35 anos em alta performance. Então, tudo isso é avaliado. Estou dizendo isso porque eu li muita coisa. O futebol ele tem uma característica diferente de todas as outras profissões, né? O futebol é a única profissão do mundo que todo mundo que nunca foi do futebol acha que entende e se acha no direito de falar sobre futebol, né? Ninguém fala tecnicamente sobre engenharia, sobre medicina, mas quer falar sobre futebol. O povo, em geral. O futebol é do povo, né? E a gente fica lendo, só que a gente sabe o que a gente está construindo aqui dentro. Um dos grandes problemas nossos do ano passado era a média de idade muito baixa. Acreditem vocês ou não. Os elencos vencedores normalmente têm uma média entre 27 e 28 anos. Média, somado todo o elenco, 30 jogadores. A nossa média era de 23, né, Paulo, ano passado. Era uma média muito baixa, o que fez com que em jogos, às vezes, que a gente precisava de uma maior maturidade, a gente acabou sendo derrotado ou sofrendo um revés. Foi, por exemplo, o caso do Atlético Mineiro no final do Campeonato Brasileiro, num jogo que a gente dominou e acabou tomando um gol aos 44 minutos do segundo tempo, nitidamente por uma jovialidade muito grande do nosso time. Então, assim, a nossa média hoje está em 27,8, com essa mescla de jogadores todos. E com o Sub-23 integrado, enfim, eu olhava para o nosso vestiário, porque a gente tem que entender que vamos disputar 4 competições, né? Então, nós já estreamos numa competição que foi no final de semana, com algumas baixas em razão do curto período de tempo. A gente olhava para o nosso time dentro do vestiário, tinha um monte de menino no domingo, né? Mesclados com jogadores como Matheus Ferraz, enfim, como o próprio Hudson, Lucas Claro, né? Enfim, a gente tentou buscar e está tentando buscar um elenco muito equilibrado em questão de idade, que vai dar essa nossa média de 27, 28 anos, justamente porque vamos disputar 4 competições. Vocês podem olhar aí, vai ter uma fase agora em fevereiro, em que a gente vai jogar no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Chile, num espaço de 9 dias. Se a gente não tiver um elenco minimamente capacitado, como o Egídio falou, para vencer as competições, com peças de reposição, enfim, a gente vai acabar tendo dificuldade. Então, é essa mescla que a gente buscou mesmo, mas não acreditando, pelos dados que a gente tem estatísticos e técnicos, que os jogadores que chegaram com mais idade, teoricamente, não vão ser titulares ou vão estar abaixo fisicamente dos meninos. Eu poderia te dizer que, até o momento, todos os que chegaram, e um que já estava aqui, que o próprio Egídio citou, que é o Nenê, apresentam um desempenho físico bastante satisfatório. Presidente, eu queria que você comentasse a chegada do Lopes, goleiro, né? Se realmente está certo. E eu queria fazer uma pergunta para o Angione também, se você me permitir. À vontade, pode fazer primeiro para ele, e acho que ele pode falar do Lopes também. Então, porque é o seguinte, foi falado muito do planejamento do futebol, o presidente fala sempre no seu nome, Angione. Eu queria que você falasse como é que se desenhou esse projeto, quando que você começou a ver as principais peças que o elenco estava precisando, e o quão satisfeito você está com o elenco atual. Ainda vai buscar mais alguma peça de reposição no mercado? Primeiramente, boa tarde a todos e dizer a vocês que o presidente é muito benevolente comigo. Eu não sou isso tudo que ele fala também, não.
Ele é muito participativo, ele tem uma atuação muito consistente na nossa conversa sobre futebol, porque ele também é uma pessoa que conhece bastante futebol. É porque ele é muito generoso comigo e ele fala que sou eu. Não, ele está sempre junto em todas as ações que a gente toma, nas discussões. Ele é uma pessoa extremamente dinâmica, ele participa de todas as nossas ações. Dizer a você que eu vejo futebol de uma forma muito mais abrangente, né? Eu costumo dizer que a gente exercita muito pouco o conceito futebol, né? Futebol é uma coisa muito abrangente, né? Bastante abrangente. E eu já me vi em alguns momentos me achando um profundo conhecedor de futebol e, de repente, eu me deparava com uma situação, e esse talvez seja o maior legado que eu tenho profissional, é porque eu já trabalhei em várias situações no futebol, sendo clube, sendo empresa, sendo dono. Eu já trabalhei em várias situações de futebol e que me deu uma largueza de entendimento muito grande em estudar bastante futebol. Quando a gente fala em jogadores mais adultos, é porque o mercado só apresenta jogadores mais adultos. Quando a gente fala no Sub-23, eu falo de maturação muito cedo do futebol. Se vocês forem analisar o mercado nacional do futebol, é muito raro você encontrar um jogador com de 23 a 30 anos no mercado que você possa contratar. É muito pouco provável, não tem. E essa discussão é que é bonita para o futebol, porque é o futebol do amanhã. Eu sou longevo porque eu sempre olhei o futebol para frente. Eu nunca olhei para ontem nem para hoje, eu sempre olhei para 15 anos, 20 anos. Então, se você for olhar o mercado aí de jogadores nessa faixa de idade, você encontra muito pouco jogador para contratar que não seja o que todo mundo comumente fala, aposta. E aposta não satisfaz o torcedor. Aposta não satisfaz. E nós conseguimos entender, o presidente, com a sua largueza de inteligência, também entendeu muito bem isso, e a gente construiu o Sub-23. Então, todos os passos que nós demos foi, primeiro, uma opção que a gente entendeu que seria o ideal, é a mescla. Entendemos que a gente tem que ter maturidade maior no nosso grupo, porque a gente sofreu, ano passado, muitos reveses por causa da imaturidade ocasional do jogo. Hoje a gente conseguiu fazer isso. E o Sub-23 é para sustentar uma maturação. Vocês vejam o seguinte, a base do Fluminense começa a entender que tem que trabalhar com jogador nascido em 2001. Nós temos os jogadores com um contrato que nasceram em 99 e outros com um contrato em 2000 que não atende o desejo deles trabalharem com 2001. Nesse grupamento, a gente tem só 22 jogadores. Você imagina o que é interromper sonhos de jogadores que estão aqui há tantos anos e buscando um espaço, na hora H o espaço não tem e eles saem emprestados aí pelo Brasil. Não, a gente entendeu que a gente tem que maturar mais tempo. E graças ao bom Deus, o Odair, que trabalha numa dinâmica diferenciada, ele gosta de trabalhar com 30 jogadores, nos deu a condição da gente entender que a gente tinha vários jogadores aqui, com grande futuro, que estariam, se não tivesse o Sub-23, sendo emprestado. E ele agora deu essa demonstração de alguns jogadores que estão treinando com ele e que estão demonstrando grande capacidade. Nesse jogo, se não me falha a memória, a gente tinha 5 ou 6 jogadores na relação que são desse grupo Sub-23, entendeu? Então, é um serviço que o Fluminense começa a prestar para ele, Fluminense, e para o externo, com certeza. Tem outros clubes que fazem isso. O Fluminense não é o pioneiro, mas é muito necessário que se veja o futebol para frente dessa forma. Você só vai ter pessoas no mercado se você maturar com mais tempo. E como você perguntou, realmente foi muito pensado, essas escolhas foram muito pensadas, não tenha dúvida não, que a gente pensou. Mas não foi eu só não, o presidente participou diretamente disso também. O goleiro. O Lopes é uma indicação que a gente procurou buscar informações, concluímos, vimos que é uma outra característica, normalmente se vê lances, né, que se vê jogo. O pessoal da análise de desempenho, até imbuídos aí pelo Maurício, que é um dos maiores craques que tem na matéria no Brasil, e graças a Deus a gente agregou o nosso grupo aqui, um profissional, que é o Gabriel Oliveira,
que também vai no mesmo caminho do Maurício, já é uma pessoa muito referendada no mercado, e a gente vê jogo. E eles viram alguns jogos do João e entenderam que o João seria um jogador ideal para que a gente pudesse contratar. Ele vem numa condição de terceiro goleiro, mas não será um terceiro, ele vai depender muito dele, na performance dele aqui, para alcançar outros objetivos. Um contrato de 2 anos, o Fluminense fica com 70% dos direitos econômicos do jogador e 30% de direito do jogador. E vem com um contrato de 2 anos, eu falei, né? Falou. 2 anos. Presidente, inevitável eu desperdiçar essa oportunidade para também não lhe perguntar sobre o Fred. É evidente que depois da conversa que nós tivemos após o jogo contra a equipe da Cabo Friense, a torcida do Fluminense ficou ainda mais feliz, ficou mais esperançosa e ficou confiante pelas suas palavras. Não houve ainda o acordo. E está muito distante, isso aí eu vou acrescentar. Não houve nenhum avanço, nenhum tipo de possibilidade em relação ao Fred de chegar a um acordo com o Cruzeiro. E depois do senhor ter ouvido o Egídio falar intimamente o desejo do Fred de voltar ao clube que ele ama, estou usando as aspas, do Egídio, isso lhe dá cada vez mais a confiança de que o único projeto que o Fred vai analisar é o projeto Fluminense? Vamos lá, Sérgio. O que o Fred diz ao Egídio, ou disse ao Egídio, eu já sei também há bastante tempo, né? O Fred, em 2015, fui eu que trabalhei na renovação do contrato dele aqui, eu era vice-presidente de futebol. O Fred, em 2015, recusou uma proposta da China, e eu tive a oportunidade de vê-la nos Estados Unidos, inclusive, porque ela chegou quando nós estávamos no Florida Cup. Ele recusou uma proposta da China grandiosa. Eu não te diria que era o dobro da que ele fechou com o Fluminense, mas talvez uns 20% ou 30% a mais, né? Enfim, que ele tem um carinho, um amor enorme pela instituição, eu não tenho a menor dúvida de que nossa torcida sabe, de que todas as pessoas do futebol sabem. O que eu disse foi até mal interpretado aí por alguns colegas de vocês no final de semana, ou mal interpretado, ou a gravação da entrevista não foi inteira. Eu disse que nós não vamos deixar de ter os pés no chão. E a vinda do Fred não vai tirar os nossos pés no chão caso ele venha para o Fluminense. Okay? E por que isso? Porque eu não trabalho com teto salarial de jogador, eu trabalho com teto de folha. Eu sempre disse isso, e vou repetir. Então, primeiro que o presidente de clube ou o profissional de futebol que diz a vocês que trabalha com teto de folha, especificamente de teto de salário de jogador, ele está ignorando certas variáveis e certos vetores que um atleta profissional de futebol tem. Você pode gastar X milhões de reais numa folha por mês, ter vários jogadores ganhando um salário baixo e ter um astro, por exemplo, que é o caso de grandes equipes da Europa, por exemplo, fazem, né? O que eu digo a todo mundo o Fred só retornará ao Fluminense, primeiro, se for um desejo dele e se ele entender que esse é um Fluminense diferente daquele momento de 2015. É um Fluminense de reconstrução, é um Fluminense que vai precisar muito da ajuda dele, ou seja, da compreensão dele, porque vários jogadores que aqui chegaram, só para vocês saberem, vieram com essa compreensão. Eu acabei de dizer isso na coletiva aqui. Muitos jogadores vieram para cá e estão ganhando menos do que ganhavam nos seus clubes, né? Até porque o mercado do futebol brasileiro tem que começar a ser repensado e revisto, porque a gente se assusta, né, Paulo? Eu não vou citar o nome de um jogador, mas a gente estava negociando com um dos jogadores agora no início. A gente já estava propondo um salário 20% maior do que ele ganhava no seu último clube, e nós temos informações de que ele foi ganhar o dobro do que a gente ofereceu aqui. Então, assim, o descontrole é muito grande, e depois a conta não fecha. Então, assim, eu disse isso e vou repetir. Teve um colega de vocês que falou: a vinda do Fred e pés no chão não combinam. Combinam sim, porque nós projetamos, e vocês vão ver quando a gente divulgar o nosso orçamento, nós projetamos um gasto com o futebol profissional em 2020. Nós não vamos sair do nosso tamanho, daquilo que a gente fez de previsão.
O resto toda é especulação. Eu sei o sonho do torcedor, eu sei o nosso sonho aqui também, porque acho que o Egídio foi muito claro, são profissionais do clube que querem o retorno do jogador, assim, é um jogador muito querido aqui, não só como atleta, mas como pessoa. Mas não há nenhuma conversa aberta, não há sequer valores discutidos, porque eu repito o que disse no domingo. O jogador tem vínculo até o final de 2020, e às vezes eu acho que as pessoas não leem as entrelinhas da matéria. Na matéria que saiu ontem, por exemplo, dizia, inclusive, que havia a possibilidade dele seguir no Cruzeiro. Está escrito na matéria. Então as pessoas fazem questão de não ler para poder especular. Eu leio tudo, até pela minha profissão eu sou obrigado a ler vírgula. Então lá está escrito nitidamente que o jogador teve uma conversa, que a conversa foi de altíssimo nível. Então, se já há um relato de que a conversa foi de alto nível, de que o ambiente lá se estabilizou, né? Quando eu digo que eu respeito a condição do Cruzeiro, respeito sim. Nós não temos aqui a característica de buscar jogadores de outros clubes sem primeiramente falar com esses outros clubes. Pode ver que não há nada no nosso histórico, nenhum jogador que veio para cá, a qualquer tipo de acusação que a gente tenha ido primeiro no jogador, a gente sempre liga para o diretor executivo, para o presidente do clube. Vou dar um exemplo. O caso do Hudson eu fiz diretamente com o presidente de São Paulo. Quando surgiu o interesse, eu liguei para o presidente de São Paulo para perguntar se ele tinha interesse em me emprestar o jogador. Porque é assim que eu gostaria que agissem comigo. Eu sempre busco agir como eu gostaria que agissem com o Fluminense, né? Então, assim, repito, ele resolvendo a situação dele lá, a gente vai fazer de tudo dentro das nossas possibilidades para repatriar o nosso jogador. Com relação às declarações dele, ao amor dele pelo Fluminense, isso é um fato público notório, inegável. A saída dele, ele deu uma coletiva, quando saiu, chorando por estar indo embora do Fluminense. É o clube que ele tem a maior história na carreira dele, e se ele entender o nosso momento e nos ajudar nessa reconstrução, porque eu vejo ele como um possível pilar de ajuda nessa reconstrução, ele será bem-vindo e a gente, obviamente, vai construir alguma coisa para ele, inclusive, terminar a carreira dele aqui, receber todas as honrarias que ele merece, e ele sabe que ele merece, a gente tem uma relação próxima, mas que não se mistura com o fato de que o Fluminense está em primeiro lugar, porque eu sou presidente do clube e preciso primeiro olhar a situação do Fluminense. Presidente, boa tarde. Boa Se tarde, me permite, queria fazer duas bem rápidas. Primeiro, eu gostaria de te dar os parabéns, até que na última a gente fez de uma certa cobrança de uma promessa. O senhor prometeu um Fluminense gigante, que o torcedor viria de novo Fluminense como ele é. E a gente viu isso já nessa janela de contratações, até nas últimas, muitos jogadores se recusavam, e nessa a gente viu ao contrário, então já queria te dar os parabéns. Obrigado. E perguntar se tem algum segredo, se pode revelar alguma coisa, em tão pouco tempo poder mudar tanto como o senhor mudou o Fluminense. E a outra é em relação ao setor ofensivo. O senhor falou que ainda não conversou com o Fred, não tem conversa nenhuma com ele, e é um setor que a gente vê que a média de idade é muito baixa. Você falou da importância dessa mescla de ter jovens e também ter jogadores mais experientes. Se caso o Fred não conseguir a rescisão com o Cruzeiro, se já tem outro nome, se já tem tipo um plano B para o ataque. Vamos lá. Vou começar pela segunda. A gente, obviamente, olha o mercado o tempo inteiro, né? Tem uma equipe que trabalha avaliando isso. Nomes são oferecidos, né? Hoje, inclusive, ofereceram 2 nomes para a gente, também de centroavante mais experiente, um deles de fora do Brasil. Eu não tenho o hábito de falar nome, justamente para não... Não, sim, olha só, aí vamos lá, vou então usar um pouco da primeira pergunta que você fez. Uma instituição, ela se demonstra gigante pela sua história e por credibilidade. O que a gente tentou nesses 6 meses de 2019 e vai tentar em 2020 é manter ao máximo a nossa credibilidade. Os jogadores começaram... Porque o jogador liga para o outro. É óbvio. Pô. Você ligaria para algum lugar se fosse trabalhar numa empresa nova para saber como é que é o ambiente, se cumpre lá o que se combina, enfim. O que a gente tentou em 2019, com extrema dificuldade, e por isso é que eu falei sobre a entrevista que eu dei lá em Bacaxá, onde eu disse na entrevista, esse pedaço não foi ao ar, mas eu disse, nós teremos um ano de 2020 de extrema dificuldade ainda, e talvez 2021 também. Por quê? Porque as dívidas seguem lá. Assim, eu estou conversando aqui com vocês, o meu WhatsApp já apitou aqui porque o ano começou. E aí tem
cobranças, né? Dívidas que as gestões anteriores não quitaram, os pedidos de penhora vão continuar, a gente vai ter bloqueio em receita, isso vai continuar. Por isso até que a gente não pode pegar o valor da nossa folha do ano passado e dobrar ele. Se você olhar por faturamento, quando você olhar o orçamento do clube, você vai ver assim, o futebol, operacionalmente, ele dá resultado, ele dá lucro, porque a gente gasta menos do que o futebol fatura. Mas por que a gente gasta bem menos hoje do que ele fatura? Se você olhar para o que fatura e o que eu gasto, é bem menos, que eu preciso deixar esse espaço para pagar a dívida do passado. Se o Fluminense não tivesse dívida hoje, ou se a dívida fosse 70% menor, eu posso afirmar a você que nossa folha poderia ser o dobro, tranquilamente. Nós teríamos um time ainda mais forte. Porque qual é a dificuldade que nós temos? Nós não temos capacidade de adquirir jogadores, especialmente à vista. Né? A gente, quando consegue comprar, compra parcelado em N vezes, enfim. E é assim que vai se reconstruir. Né? Eu acabei de ver uma entrevista hoje, acho que foi no Globo.com, com o presidente do Bahia, dizendo que o trabalho começou há 6 anos atrás. Né? E agora ele já consegue fazer um time bem mais forte. E ele quadruplicou as receitas do Bahia. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ir saneando para ir aumentando as receitas, ter mais sócio-futebol. Então, assim, esse gigantismo que a gente fala é gigantismo nas atitudes, é gigantismo nas colocações, na maneira como o clube se posiciona. Eu disse uma frase aqui também que foi interpretada equivocadamente, quando eu disse, primeiro eu pago o salário, depois eu compro o jogador. O que eu quis dizer foi, eu só comecei a discutir compra de jogador depois que eu quitei o ano de 2019. Isso não significa que nós não vamos ter problemas em 2020. Por quê? Porque, repito, nós vamos continuar tendo penhoras. Né? Eu falei aqui outro dia, quando uma pessoa de um blog, não sei, ou de uma rede social, falou, o Fluminense comprou o jogador tal por 2 milhões de euros na gestão passada e agora não pode comprar o ala. Comprou, mas não pagou. Então, assim, a gente ainda tem dívida, como eu falei aqui, eu falo aberto, sou transparente. A gente tem dívida com o Independente Del Valle, ajuizada na FIFA, só para vocês saberem, porque nós não pagamos o Sornosa, não pagamos o Orejuela. Já vou antecipar a vocês, nós hoje estamos discutindo, estamos praticamente saindo uma decisão, porque o Fluminense não pagou o De Amores, então, assim, tem uma dívida com o clube que a gente trouxe o De Amores. Né? Eu gosto de falar, porque daqui a pouco vai sair, porque sai. Né? E aí eu vou dizer assim, como é que atrasou o salário? Atrasou o salário porque tem 200 milhões de dívida de curto prazo bloqueando as nossas contas. Né? E isso vai continuar acontecendo. Então, eu seria um irresponsável se eu tivesse chegado aqui um ano posterior ao ano que a gente brigou nas últimas posições da tabela, e dizer assim, agora eu vou dobrar a folha, eu vou triplicar a folha para fazer um grande time. Não vou conseguir pagar se eu duplicar ou triplicar, porque eu já tenho dificuldade para pagar no valor que eu tenho hoje. Né? Imagina se eu botar 3 vezes o valor que a gente está. E, mesmo assim, nós vamos ter dificuldade. O grande binômio da questão do futebol, e aí eu preciso que vocês levem isso como um mantra, o futebol ele só tem uma situação que é diferente de qualquer outra empresa. Para eu aumentar a minha receita, eu preciso ganhar jogo. Então, assim, se eu pudesse reduzir a 10% do que eu gasto e mantivesse as minhas receitas, eu resolveria o problema do clube em 24 meses. Se eu tivesse a certeza de que o Fluminense vai manter o que ele recebe hoje, e durante 3 anos eu posso botar uma folha de um time de série mais inferior, e aí eu consigo quitar, mas, por exemplo, se a gente tivesse sido rebaixado, a gente teria perdido 80 milhões de receita. Então, tem que haver o mínimo de investimento, que é o que a gente fez agora no início do ano, o mínimo de investimento em jogadores, para que minimamente eu consiga manter o meu nível de receita. O que eu não posso fazer é extrapolar. É o que a gente está fazendo aqui. Esse é o segredo. O segredo é nós montamos uma excelente equipe financeira que avalia esse quadro de valores e de recebimentos o tempo inteiro. A gente fez uma reunião aqui no final de semana, eu e o Paulo, tem coisas que as pessoas, os torcedores, os próprios jornalistas, né, saíram vários jogadores daqui, né, no final do ano. Por final de contrato, nós não mandamos ninguém embora. Tem rescisão para pagar. Entende, não? Tem 13º proporcional, férias proporcionais, fundo de garantia. Tudo isso, o jogador, no imaginário do torcedor, o jogador vai embora, zerou. Não zerou, não. E aí já tem rescisão lá de 17, de 18. Só para vocês saberem, até aproveitar para parabenizá-lo, foi aniversário dele essa semana. O Marco Júnior foi embora antes de eu ser presidente e tem a rescisão dele a pagar ainda.
Nós estamos pagando parceladamente, porque ele é um cara que ama o clube e aceitou receber em 20 vezes. Falou, presidente, não vou entrar na justiça nunca, me paga do jeito que o Fluminense puder. Aí tem 10 caras que são assim, 20 não querem saber, querem receber amanhã. A gente não tem condição, tem que fazer a escolha de Sofia. Aí, às vezes, vocês vão ver assim, poxa, o jogador tal entrou na justiça. Entrou porque a gente tem uma condição de pagar nesse momento, e aí a gente tem que pagar o salário de quem está aqui, a rescisão de quem saiu. O que a gente tenta conversar com os jogadores, especialmente os que saíram daqui e já se recolocaram? Você está recolocado já em outro clube, já está recebendo salário de outro lugar. Poxa, aceita meu parcelamento, você fica recebendo de lá o meu parcelamento. Mas tem jogador que não conseguiu se colocar e está precisando receber. Então, assim, a gente está tudo projetado para pagar ainda em 2020, tá? Está tudo dentro do fluxo. Mas são escolhas. A gente poderia muito bem dizer, quem saiu, deixa entrar na justiça, a gente empurra para o próximo. Eu não vou fazer isso. Porque se eu dobrar a folha, eu não vou pagar nenhum dos caras que saiu daqui. Então, a nossa ideia é pagar todo mundo que saiu, dentro das nossas condições, mas nós vamos ter dificuldade, vamos estar sentados aqui daqui a 2, 3 meses, vocês vão ver que teve penhora, teve bloqueio, que vai acontecer. Porque a situação do clube é uma situação financeira extremamente difícil. Mas isso fez com que a gente tivesse mais criatividade, que a gente tivesse, e eu falo mesmo, transparente, a ajuda de outros clubes. O São Paulo nos ajudou quando fizemos a situação do Hudson, né? O próprio Vitória, com relação do Iago, também nos ajudou, né? Outros clubes continuam nos ajudando, enfim, há um respeito pela maneira que o Fluminense está reconstruindo, especialmente a sua imagem. Nós estamos buscando isso, assim, que as pessoas olhem e que eu quero jogar no Fluminense. O Fluminense hoje tem um bom ambiente, se cumpre minimamente o que se combina, e é assim que a gente vai levar 2020. Rapidinho, Paulo, bem direto. O Fluminense teve que pagar alguma coisa para contratar o Iago, e se dá para falar o quanto o clube ficou em relação ao Evanilson, porque teve toda aquela situação, quando o Fluminense conseguiu segurar em relação a uma possível venda aí no futuro? Posso falar? Com relação ao Iago, o jogador veio sem pagamento, veio num acordo e os outros clubes estão ficando com percentual. E no caso do Evanilson, a gente permaneceu com 30%, tá? O jogador. É isso. Mário, também aqui em relação ao Anjone, se puder responder em relação ao zagueiro, né? O Frazan se lesionou, você já disse também que vai no mercado buscar um jogador para essa posição. Queria saber se voltou a ter algum tipo de conversa em relação ao Emerson Santos, que pertence ao Palmeiras, e também sobre o Wellington Silva, que você também já disse que o Fluminense tem interesse, se teve algum tipo de avanço nesse caso. O Wellington Silva, o Inter momentaneamente não liberou o jogador, como eu acabei de dizer a vocês, a gente conversa sempre com os clubes, então a conversa é direta com o Inter. No momento, segundo eles informam, tem interesse que neste momento o jogador continue lá, e o jogador sabe do nosso desejo de tê-lo aqui. Se ele resolver a sua situação lá, semelhante do Fred, a gente volta a conversar. A outra pergunta que você me fez, desculpa, do Emerson Santos. Então, eu dei até uma entrevista para vocês verem como é que a gente aqui a gente, como o Paulo falou, a gente discute futebol todos os dias aqui, não só pelos grupos que a gente tem, mas como também pessoalmente. Assim que o Frazan lesionou, a nossa ideia imediata foi, né, Paulo, trazer um zagueiro. O Emerson é um nome que a gente gosta, que interessa sim. O Paulo mantém conversas diretas com o Anderson Barros, né, que está no Palmeiras. Mas, numa segunda conversa nossa, a gente começou a avaliar essa situação, porque nós temos um menino da base, que é o volante, que é o André. Quando voltar das férias da Copinha, vai ser integrado ao Sub-23 e possivelmente vai acabar sendo utilizado no profissional, porque é um jogador já tem uma maturidade boa, e a gente sabe que o Yuri também joga de zagueiro. Então, está havendo uma conversa mais entre a comissão técnica e o diretor executivo para ver se vai ter essa necessidade mesmo de se buscar mais uma peça, até porque, muito dentro daquilo que eu vinha falando até aqui, nós não temos dinheiro para esbanjar. Então, vai ter que ser bem pensado e bem cirúrgica essa possível contratação de um zagueiro.